Fala pessoal, Nerdcap aqui. Hoje vamos trazer a temporada completa do anime Yusha Party. Espero que gostem. Antes de começar, estamos com a meta de 5.000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Se possível também curta e compartilha, isso ajuda a gente demais. Agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Começamos com o personagem principal chamado Rain, um domador de feras. Os domadores de feras são capazes de se comunicar e firmar pactos com vários tipos de animais, além de domar e usar as habilidades deles. Nesse mundo, assim como outros, está sendo assolado por Rei Demônio, famoso Mao-sama, e ele parte com o grupo do grande herói que está na busca para derrotar o Rei Demônio. Começamos este anime com nosso prota sendo expulso do grupo do grande herói Arius, onde ele é humilhado por seus companheiros, sob o pretexto de ser fraco e inútil em combate, sempre precisando que os companheiros venham salvá-lo dos perigos das batalhas. Ele ainda pensa que tudo não passava de uma brincadeira, mas o grupo do herói, não satisfeitos, ainda pede de volta seus equipamentos. O prota vai para o banco da praça e começa a lembrar de alguns flashes do seu passado e dos insultos que seus antigos companheiros usavam para falar dele. O prota achava que seus companheiros eram duros com ele porque esperava que ele se tornasse um grande herói. Ele então é surpreendido por vários garotos que gostavam dele e de suas habilidades. Os garotos ali presentes ficam admirados. Após ele domar uma ave com um pacto temporário, os garotos dizem que querem ser domadores de feras. Rain é boa praça e a molecada se inspira nele. Então a molecada começa a falar mal dos heróis. Rain resolve se matricular na guilda dos aventureiros. Agora ele poderia viver voando como uma ave migratória, ganhando a vida com suas habilidades, aceitando serviços como aventureiro. Na verdade, ele não queria era passar fome. Na guilda dos aventureiros, a recepcionista chamada Nathalie começa a explicar para o prota sobre o teste para se tornar um aventureiro. Ele então pede para que ela primeiramente explique como é ser um aventureiro, pois nem isso o imprestável sabia. Nathalie explica que os aventureiros, assim como os monstros, são classificados em ranks, do S ao F. Quando Rain fala que é um domador de feras, Nathalie fica com dúvidas se ele conseguiria sobreviver no campo de batalha. Partindo para sua primeira missão, esta missão serve para ser admitido na guilda de aventureiros. A missão era matar 10 goblins e coletar 20 ervas, trabalho que foi facilmente executado, já que os goblins são de rank F. Após eliminar o último monstro, ele recolhe as pedras rúnicas e quando ia partir para a segunda parte de sua missão, escuta-se um grito vindo do meio da floresta. O personagem principal encontra um inimigo mortal, um tigre assassino, um monstro de rank D, que estava prestes a devorar nossa bela waifu, quero dizer nossa heroína. Ele tenta lutar contra a fera, então vemos que o grupo do herói estava certo. Desarmado, Rain atrai a atenção da fera e manda a nossa heroína correr para se salvar. O prota, que já tá com depressão, acha que a única coisa que ele pode fazer é ganhar tempo para a nossa heroína fugir, mas a nossa heroína parte em um salto e golpeia o tigre bem nas costas, dando um chutão que destrói a fera. Após a batalha frenética, o prota percebe que a nossa heroína é de uma espécie suprema, a mais rara entre elas, são os felinos espirituais, e estava ali bem na sua frente. Os felinos espirituais são uma raça que não usam magia, mas evoluíram para ter habilidades físicas acima da média. A nossa heroína estava morrendo de fome e acaba desmaiando, e o nosso prota, como é um herói, corre para segurá-la em seus braços. A moça se apresenta como Kanade. Rain aproveita e diz estar no meio do teste para ser aventureiro. Ela então começa a explicar estar viajando, pois vivia nas profundezas das montanhas, e a vida lá era chata, então resolveu sair em viagem e encontrou o prota no meio da floresta. Kanade conta que poucos domadores de feras no mundo conseguiram domar espécies supremas e acredita que o nosso prota consiga domá-la, pois sentiu uma forte ligação com ele, então propôs para tentar domá-la. Rain começa a refletir nas possibilidades que isso traria para ele, o quão forte ele poderia ser com ela ao seu lado. Ele poderia defender outras vilas de ataques iguais aconteceu com a sua. Ele fica empolgado e começa o ritual. Após o sangue ser absorvido, é formado um símbolo vermelho que ele aponta em direção a Kanade. Ao realizar este ritual, forma-se um vínculo. Ele manda a nossa garota falar o seu nome para que o pacto seja selado. Após sair da reunião, o protagonista vai para a taberna encontrar Kanade. Ela fica feliz por Rain ter conseguido passar no teste e agora poderia começar a aceitar missões de rank F. Os dois são surpreendidos por um valentão que fica admirado em ver um felino espiritual, já que são raros nesta região. Ele sugere para Kanade que seria melhor ela estar com ele ao invés do Rain.
Kanade enfurecida diz que o Rain é seu mestre e que ele é um grande domador de feras, que até conseguiu firmar um pacto com uma raça suprema e diz que o Rain é mais forte que o Valentão, então ela chama o Valentão para um duelo de quebra de braços. Rain, mesmo sabendo que é inútil e fraco, aceita o desafio. Caso ele recusasse, provavelmente o arruaceiro ficará atrás deles e não deixaria mais a Kanade em paz. Duelo esse que a propósito não durou nem um segundo. Nathalie, escutando todo aquele alvoroço, chega para ver o que estava acontecendo. Percebe um rapaz que sempre causava problemas na guilda e estava prestes a perder sua licença de aventureiro. Nathalie então quebra uma mesa inteira no nosso Valentão. Ela dá os parabéns para o Rain por ele ter conseguido domar uma raça suprema e diz que tem bastante expectativas dos feitos dele para o futuro, provavelmente a primeira vez que ele é reconhecido de verdade. Quando o nosso domador de feras concluiu o pacto com a Kanade, ele passou a ter o seu próprio poder amplificado. Rain ficou tão forte quanto a raça suprema. Após a confusão, os dois partem para uma nova grande missão. Bem, não era tão grande assim. Kanade fica chateada por pegar uma missão tão fraca. Como Rain é um aventureiro de baixo rank, foi passado para ele fazer coleta de ervas, uma tarefa que para ele foi bem fácil de executar, já que conseguiu uma ajuda de 8 coelhos para auxiliar ele. Kanade, com seus sentidos aguçados, escuta vozes e gritos no meio da floresta. Os dois resolvem ir averiguar a situação. Era um grupo de bandidos chamados Presas de Ébano, um grupo perigoso nessa região. Os aventureiros que estava protegendo o velho fugiram deixando-o para trás. O velho estava com uma mercadoria valiosa e precisava de segurança para transportá-la. Pelo visto, escolheu os aventureiros errados. Rain resolve ajudar o velho que estava em perigo. Ele pede para Kanade proteger o senhor que estava ali implorando pela sua vida enquanto Rain socava o grupo de bandidos. O garoto simplesmente virou o protagonista que a gente gosta. Esse encontro foi um verdadeiro massacre pelo lado de Rain e Kanade, os dois lutando em uma perfeita sintonia, desferem golpes, chutes e socos. Em meio aos seus pensamentos, Kanade fica vidrada olhando para o nosso herói, não conseguindo desviar sua atenção. Com o rosto corada, ela é questionada se estava machucada. Bastante envergonhada, ela muda de assunto rapidamente, dizendo que Rain foi incrível na luta mesmo sem armas. Então o mesmo responde que para evitar de machucar os animais que estão tentando domar, eles não usam armas, aprendem artes marciais. O viajante entra em cena e já é questionado por estar viajando sem guardas, um verdadeiro descuido. Ele explica que tinha contratado alguns, porém eles fugiram assim que viram que estavam em desvantagem. A situação parecia que estava bem agravante, já que membros da Presas de Ébano teriam fugido e assim poderiam chamar o resto dos bandidos para irem atrás de Rain e Kanade. Para evitar que isso acontecesse, Rain resolve capturar todos e parte em direção ao esconderijo dos bandidos. Com a ajuda de alguns esquilos, Rain descobre a localização exata de onde eles estavam acampados. Rain tem um plano para acabar com os 100 bandidos, que envolve fazer um pacto temporário com um tipo de abelha, porém com uma picada paralisante que deixará qualquer um imóvel por 12 horas. Enquanto Rain procura pelas abelhas, Kanade é enviada para a cidade em busca de ajuda. Assim que o enxame de abelha chega, Rain usa sua magia para domar os insetos e começar seu ataque. Quando os reforços chegaram ao esconderijo, a situação já estava controlada, não tinha mais nenhum perigo até que 3 reis lagartos, monstros de rank C, se manifestam. Eles estavam descontrolados e acabaram atacando a todos que ali estavam. Rain começa a enfrentá-los com um soco bem no peito. O lagartão é derrotado. Kanade também entra na luta e com seu chute mortal acaba com o outro. O nosso protagonista está evoluindo. Se fosse o antigo, estaria pensando que não poderia fazer nada, que era um inútil, mas as coisas são diferentes agora. Junto com Kanade ele pode fazer qualquer coisa. Os dois saem vitoriosos de dentro da caverna, sendo recebidos e aclamados pelos aventureiros que estavam do lado de fora esperando por eles, e mais uma vez o Rain, que foi humilhado e expulso do grupo do grande herói, estava sendo reconhecido por todos. Depois do ataque ao grupo de bandidos, os dois são chamados até a guilda dos aventureiros. A ação bem-sucedida foi considerada uma conquista e deu uma promoção para o rank de aventureiro e uma boa bagatela em moedas de prata. Rain então parte para a cidade para comprar alguns equipamentos e fazer um delicioso jantar onde comemorou a sua evolução. Logo em seguida foi para a estalagem, onde deu o tremendo azar de ter apenas um quarto disponível que teria que dividir com a Kanade. Após uma longa conversa e demonstração de confiança entre os dois, Rain aceita dormir no mesmo quarto. Kanade explicou o motivo de ter tanta confiança nele ao ponto de não se importar em dividir o quarto. As espécies supremas são muito raras. Inúmeros humanos tentaram pegar as raças supremas por causa disso. Algumas até mesmo se aproximam esperando ganhar algo em troca: dinheiro, fama ou glória. Porém Rain é diferente, ele a salvou por pura boa vontade e sempre a tratou como uma garota normal. Assim deixando a Kanade bastante feliz e confiante.
Uma semana se passa e os dois seguem fazendo missões mais básicas sem problema algum, até que surge uma nova missão, o Cão de Guarda, um verdadeiro arruaceiro que fica na Ponte Street. Ele está comprando briga com qualquer um que tenta atravessar a ponte e aparentemente vai embora quando considera a luta vencida. Com a recompensa de 5 moedas de ouro para quem derrotar o tal arruaceiro, Rain e Kanade não pensam duas vezes em aceitar a missão e partir em direção à Ponte Street. A Ponte Street é a única maneira de viajar do continente central onde está a cidade de Horizon até o continente do sul. É um lugar incrível e muito alto que tem suas paredes feitas de uma espécie de concreto negro. Rain fica se perguntando qual seria o tipo de inimigo que poderia enfrentar, já que não havia tido abate algum e ninguém quis se manifestar sobre a identidade do culpado. Logo um dragão de escamas vermelhas surge na cena. Rapidamente ele começa a voar em direção aos nossos aventureiros, causando um estrago ao se colidir com o chão. No meio da poeira surge uma voz de uma garota que os intimida chamando para a luta. O prota pergunta sobre a identidade da garota, se ela era a cão de guarda que estava causando problemas na ponte. A garota responde que não é exatamente o apelido favorito dela, mas que sim era ela. A garota se apresenta como Tanya, uma dragonoide, que estava ali apenas para cumprir com os costumes de sua raça. Então uma batalha começa. Tanya é a primeira a atacar e fica surpresa por seu adversário não ter sido derrotado com apenas um golpe. Então resolve testar a força de seu oponente usando um sopro de fogo em direção ao Rain Kanade. O sopro atinge Kanade e queima a ponta da sua cauda. Ela fica furiosa com isso e começa a lutar de verdade. Pegando impulso, ela avança muito rápido em direção à dragonoide e começa a atacar. Tanya consegue absorver os ataques, mostrando uma força parecida entre as duas raças. Rain se junta à luta e usa um ataque sincronizado com sua companheira, mas sem sucesso. Tanya consegue se defender e arremessa os dois para longe e lança um cone de fogo que iria finalizar seus adversários caso não tivessem agido rápido e pegando impulso entre si para poder esquivar. Rain, percebendo que seria impossível derrotar ela no combate corpo a corpo, resolve mudar sua estratégia e lutar como um domador de feras. Ele explica seu plano para Kanade, que deveria ganhar tempo suficiente para que ele pudesse chamar reforço de seus companheiros animais. Kanade então parte em direção a Tanya, desferindo golpes cada vez mais fortes e mais rápido. O prota vai para cima de uma viga para poder encontrar um pássaro que ele usaria para acabar com a Tanya. Finalizando o pacto, ele volta para o combate com seus novos amigos. Ele ordena que uma revoada de pássaro vá em direção ao seu adversário. Esses pássaros são chamados de pito. A plumagem chamativa é um sinal de que são venenosos. A dose de veneno deles causa paralisia por um longo período. Dessa forma não teria mais como Tanya continuar a lutar e acaba desistindo. O nosso protagonista, que não é bobo, pede para Tanya partir para a cidade com ele, que ele tinha apenas interesse em conversar para ter a certeza que ela não causaria mais problemas para aquela cidade. Kanade fica com ciúmes e aqui se inicia um conflito pelo nosso querido prota. O trio parte para a guilda e informa que a missão foi concluída com sucesso. Natalie, a recepcionista, diz que após a verificação eles receberam a recompensa pela missão. Ela aproveita para fazer uma pergunta sobre a identidade do terceiro membro que surgiu, já que não conseguiu deixar de notar os chifres e a longa cauda que a garota tem. Rain fica extremamente sem modos e diz que é apenas uma fantasia e sai correndo da guilda. Tanya, roubando a cena, começa a se exibir para os plebeus que estavam ali, além de pedir um duelo para os guardas que encontra pelo caminho. Após um longo trabalho tentando esconder a identidade de Tanya, Rain tenta explicar os problemas que iria causar se Tanya fosse descoberta, e já que a notícia do cão de guarda não se espalhou muito, ele propõe que Tanya segue a sua jornada de treinamento, mas que não causasse mais problemas aos humanos. Tanya resolve ir com Rain e Kanade. Ela acredita que ir com ele seria um bom treinamento. Após uma demonstração clara de ciúmes, Kanade aprova a entrada de Tanya ao grupo e o ritual para formar o pacto com a dragonoide se inicia. Tanya fica maravilhada com a sensação naquele momento e diz poder sentir-se ligada ao domador de feras. No outro lado da cidade, após uma semana, o grupo do grande herói Arius volta da Floresta da Perdição. Frustrado por ter que explorar, lutar e carregar os mantimentos, eles lembram da falta que Rain faz ao grupo. Parte dessas tarefas era a função dele realizar. Arius então tem um plano: trazer o Rain de volta para ajudá-los, e logo depois que finalizar a missão da Floresta da Perdição, iria abandonar ele novamente. Voltando para a estalagem, terminamos com mais um duelo entre as nossas heroínas, para ver quem iria ficar olhando para o rosto do prota. Após firmar o pacto com Tanya, ela se juntou ao grupo. Eles foram fazer seu primeiro trabalho como um trio, que era exterminar alguns slime. Uma tarefa bem fácil, já que são monstros de nível F.
Por ser monstros tão fracos, a maioria dos aventureiros os ignora. Isso faz com que aconteça uma grande reprodução deles. É comum que essa grande leva de monstros devaste os campos dos agricultores. Kanade está meio desmotivada para matar os monstros. Como ela usa ataque físico, eles a deixam muito pegajosa. Tânia aproveitando o momento para se exibir. Ela diz que sua amiga pode ficar tranquila, se ela irá eliminar todos usando suas bolas de fogo. O grupo não encontrava monstro nas redondezas. A solução foi procurar pelos céus. Usando sua habilidade de assimilação, ele troca sua consciência com um pássaro, assumindo o corpo do mesmo. Ele procura pelos céus onde os slime estavam escondidos. Com o grupo dos monstros localizado, eles partem para exterminar todos, mas antes de começar Tânia quer treinar a magia do Prota. Ele começa pela bola de fogo, que se surpreende por tamanho poder. O pacto que ele fez com Tânia lhe deu as habilidades mágicas de um dragonoide. Ela explica que o poder mágico dos dragonoide é o segundo maior das raças supremas. Rei não querendo ficar para trás em poder como já aconteceu, mas dessa vez estando do lado de duas espécies supremas, ele resolve treinar exaustivamente seu poder mágico e ainda aproveita para concluir a missão dos slime. Após concluir a missão como de costume, Rain vai até a guilda para poder fazer o relatório e receber sua recompensa. O grupo parte para a cidade para desfrutar dos seus espólios. Tânia e Kanade estavam comendo sem parar. Será que espécies supremas possuem barrigas supremas? Acho que essas duas aí vencia facilmente o Kobutiets. Após terminarem o jantar, as duas waifu perguntam como Rain teria aprendido a domar feras. Ele começa a explicar que foi na vila de onde ele veio. Era uma vila que tinha muitos domadores, inclusive os pais dele também eram. Isso facilitou para ele, pois desde pequeno ele aprendeu a domar. A vila era pequena, mas infelizmente ela não existia mais. 12 anos atrás Rain saiu sozinho para seu treinamento. Após treinar até o final do dia, Rain resolve voltar para casa. Era noite mas o céu estava vermelho como fogo. A vila tinha sido atacada por monstros. O nosso protagonista foi o único sobrevivente. Aventureiros que foram até o local, conseguiram achar Rain e o levou para uma estalagem que era de um amigo deles. Sua infância não foi fácil, ele teve que lutar para sobreviver, até que um dia encontrou com o grupo do herói. Rain aceitou entrar no grupo porque imaginava que ele poderia fazer a diferença, que ele poderia evitar outra tragédia como aconteceu com a cidade natal dele. Mas a realidade foi bem diferente. Rain apenas era usado por Arius. Kanade fica comovida com a história do Rain. E agora finalmente ela conseguiu entender o motivo do Prota sempre estar querendo ajudar as outras pessoas. Tânia do seu modo sempre não querendo mostrar sentimentos, fala para Rain que é orgulhosa por ter ele como mestre. No dia seguinte eles partem em uma nova missão, dessa vez um pouco mais difícil. Eles vão ter que eliminar alguns orcs, monstros de rank E. Kanade e Tânia começando uma disputa para ver quem iria derrotar mais monstros. As duas companheiras estavam bem à vontade por serem superiores aos monstros. Rain como protetor resolve alertá-las para tomarem mais cuidado. Tânia diz que uma dragonoide jamais seria derrotada por alguns monstrinhos, digno da personalidade de um dragão, né rapaziada? Um dos monstros corre em direção a Tânia. Ela o elimina facilmente com sua cauda. Ela se aproxima do inimigo que estava caído para poder finalizá-lo. O monstro consegue se mexer e segurar sua perna. Ela caindo ainda consegue eliminar o monstro, mas com a guarda baixa. Um orc salta pelas costas dela que estava sem defesa nenhuma. Rain é atingido para salvar Tânia, e com um chute bem na cara do meliante, Kanade consegue eliminá-lo. Tânia fica extremamente abalada com o machucado do Prota, mas ele consegue curar facilmente com sua magia de cura. Com mais uma missão concluída eles vão para a guilda entregar e pegar sua recompensa, mas dessa vez Rain nota algo diferente. Tânia não estava do lado de fora esperando por ele. Kanade explica que Tânia estava muito para baixo e resolveu ficar um pouco sozinha. Na ponte da cidade se encontrava Tânia, refletindo pelos seus atos. Uma garotinha chega e tenta ajudar nossa dragonoide, dizendo algumas palavras de conforto. Rain vai de encontro com a Tânia. Assim que ele chega até a ponte, ela já começa a se desculpar e tenta explicar a situação. Rain simplesmente ignora tudo e diz que não está bravo. Ela só teria que tomar cuidado na próxima vez. Kanade, que estava escondida só curiando a conversa, se junta aos dois e dá um forte abraço em Tânia, consolando a amiga. Assim o trio volta para a estalagem, onde Rain continua com o infeliz problema dele, ter que dormir com as duas waifu no mesmo quarto. Que problemão, hein rapaziada? Tânia se perde nos seus pensamentos, e se vê apaixonadinha pelo nosso protagonista.
No dia seguinte, na volta para a cidade, um encontro inesperado acontece. O trio se depara com o grupo do herói, Arius. Rain tem lembranças de quando foi expulso do grupo do herói e refletindo que atualmente estava mais feliz e alegre do que nos dias que fazia parte do grupo do herói até encontrar com Arius e seu grupo. Surpreso por Arius falar com ele, Rain tenta desviar seu caminho junto das garotas. O herói começa a falar com Rain dizendo que sentiu muito pelo ocorrido, mas o insulta logo após isso. Que cara babaca. Então Tânia entra na conversa e pergunta se eles são o grupo do grande herói. Arius percebe que as duas beldades são raças superiores, um felino espiritual e uma dragonoide. E todo seu grupo fica surpreso. Kanade fala que elas são parte do grupo de Rain. O herói diz que isso é impossível. Arius menospreza Rain dizendo que ele era servo delas, e Kanade já defende seu mestre, que ainda em choque estava lá atrás, o homem mole da peste. E vemos mais uma vez a expressão de surpresa do grupo do herói, ao ver que Rain domou espécies supremas. Rain pergunta o que eles querem. Arius propõe que Rain os ajudem a pegar o escudo na Floresta da Perdição, pois mesmo com o mapa e estudos feitos por Rain eles se perderam lá, pois essa floresta muda a todo tempo e como é limitado a quantidade de alimentos que os quatro podem levar, após uma semana eles tiveram que sair da floresta. A ideia de Arius é fazer Rain carregar os alimentos além de guiá-los dentro da floresta com suas feras domadas. Arius, mesmo sendo um merda, está destinado a derrotar o Rei Demônio, e nessa floresta tem um item necessário para tal feito, o Escudo da Verdade. Eles esconderam essa informação dele. Agora, sem outro caminho, resolveram contar a Rain que para derrotar o Rei Demônio eles precisam juntar algumas relíquias e esse escudo é uma delas. Rain se recusa. Mina apela para o lado sentimental de Rain, e faz jogos mentais com nosso prota sabendo de sua história, sabe que ele não iria recusar ajudar os outros e que ele não quer um mundo cheio de monstros. Após isso Rain resolve aceitar, e o grupo do herói começa a humilhar ele de novo. Kanade e Tânia, mesmo contra, aceitam a decisão de seu mestre, porém pedem que todo o grupo se ajoelhem e peçam desculpas para Rain, mas os heróis são orgulhosos e jamais reconheceram seu ato ruim perante Rain. E Tânia os lembra que se não fosse por ele, todos já teriam virado cinzas. Arius agora humilha as garotas e dizendo que Rain só está com ela porque ele tentar em animais. Todos riem até Rain enfiar a mão na cara de Arius. Brilha meu garoto. Arius chama Rain para um duelo entre as equipes. Na próxima cena vemos como foi dividido os times e seus adversários. Kanade terá sua luta contra Gato, o espadachim com armas de duas mãos. A luta se inicia e rapidamente Kanade coloca ele em uma posição de defesa. Aproveitando uma brecha, Gato usa um golpe poderoso que Kanade rebate com um simples chute. Então resolve vencer Kanade, que diz que vai usar metade do seu poder. Suando frio e tremendo ele se perde no próprio medo e Kanade finaliza ele com chute. Próxima batalha, Tânia contra Mina e Alin. As duas se gabam de seus feitiços, os lançam simultaneamente em Tânia, que apenas estala os dedos e as magias são anuladas. A luta segue assim por alguns minutos e agora é a vez de Tânia rir. Então Tânia mostra como é uma magia de verdade e as duas desmaiam de medo. Tenho certeza que se mijaram. Então vamos à luta que todos esperavam. Rain contra o herói. Já no começo da luta Arius tenta humilhar mais uma vez o prota, que agora está puto, nem espera o cara terminar as falas e já vai para cima no gás. O herói começa seus ataques e vemos que o cara é bom, mas não vai ser o suficiente para derrotar Rain. E o amasso começa. Rain segura o braço de Arius e já entra no psicológico do cara, acertando-o mais uma vez e mostrando como ele deveria lutar. E agora com seus pactos ele consegue superar Arius, que mesmo usando suas magias avançadas tem zero de conhecimento sobre as habilidades de Rain. Então vemos a abelha venenosa de novo, e o herói cai de joelhos no chão, pois estava envenenado. Rain agora pode descontar toda a sua raiva. Chegando na Floresta da Perdição, vemos que a floresta é escura e triste. Tânia resolve queimar tudo. Rain diz que não, e lembra a Tânia que esta floresta é lar de animais. Tânia diz estar brincando. Rain confere um mapa que Arius fez e vê que este mapa não serve, pois a floresta já mudou seus caminhos. Vemos uma lembrança do pedido de desculpa do grupo do herói para Rain, e mais detalhes sobre essa missão. Após essa lembrança, Kanade e Tânia estão preocupadas com Rain, que reafirma seu compromisso em cumprir a missão de buscar o escudo, e agradece os sentimentos delas para com ele. Pensando em um jeito de atravessar a floresta, Rain chama um pássaro e diz que usará a assimilação para ver a floresta de cima. Encontrando o caminho certo eles partem, porém, se veem andando em círculo. Numa conversa rápida sobre estar ou não no caminho certo, Tânia diz que tem algo estranho nesta floresta.
Então ela conjura uma habilidade que busca outras magias, e assim chega em uma árvore que está emitindo uma ilusão. Tanya dá uma longa explicação sobre como a magia funciona. Ao fim dessa conversa, ela pede que Kanade derrube a árvore, alegando que com isso eles poderão seguir caminho adentro da floresta. Rain pergunta se não era possível apenas quebrar a barreira. Tanya responde que levaria muito tempo. Kanade decide atacar a árvore e uma voz do além manda que eles saiam da floresta. Então mais uma raça superior nos é apresentada, uma fada. Nos pensamentos de Rain vemos que os humanos não veem uma fada há pelo menos 200 anos. Humanos e fadas travaram uma guerra, pois os humanos abusavam da exploração dos recursos. Após esses conflitos, as fadas se escondem em locais onde humanos não pudessem ir, assim as fadas nutrem um desprezo pelos humanos. Rain tenta conversar com a fada, porém a mesma se mantém sem brecha para um diálogo e os ameaça com uma magia, fazendo o grupo correr para evitar um combate. Vemos o grupo discutindo sobre a aparição da fada e seu comportamento agressivo, e pensando num novo plano de ação. Tanya sugere um ataque com todas as forças para derrubar a barreira, mas Rain prefere falar com ela mais uma vez. Kanade e Tanya acha perigoso, mas Rain as convence a tentar fazer isso sem violência. Começando a nova fase de negociação, Rain toma a frente e diz que está ali para resolver negócios e que não quer destruir a floresta, porém a fada insiste em atacar. Rain assim afirma que receberá seu ataque e pede que a fada não machuque as garotas atrás dele. A fada dispara sua magia e Rain nem se mexe, sofrendo apenas alguns arranhões. A fada confusa começa a conversar com Rain, que pede que a mesma confie nele. Fada ainda relutante dispara mais uma magia em direção a Rain. Agora Tanya e Kanade pulam na frente da magia. Magia essa que para pouco antes de acertá-las, as duas então conversa com Fada em defesa de Rain. Curiosa com o fato delas o protegerem, a fada se dá por vencida e estende a mão a Rain, e se apresenta como Sora. Ouvindo a motivo de Rain estar na floresta, ela compreende a situação, e explica que a barreira serve para proteger a vila das fadas do exterior. Então ela revela que não existem monstros na floresta e que o escudo está em posse das fadas, que fizeram esse pacto com o antigo herói de proteger, guardar e entregar o escudo ao novo herói quando fosse solicitado. Ela diz que irá buscar o escudo saindo numa forma de portal e voltando logo em seguida com o escudo. Rain pergunta como poderia agradecer pelo escudo, e Sora diz que só cumpriu o pacto. Partido vemos que Sora está com um semblante triste. O nosso prota, brabo como sempre, percebe a tristeza da fada e volta para perguntar se tinha algo incomodando ela. Pede para que a fada compartilhe suas aflições com eles, e Rain mostra como herói deve ser, convencendo a fada a falar sobre seu problema. Sora revela que ela possui uma irmã gêmea, que sempre se deram muito bem, porém num certo dia elas tiveram de deixar a barreira por alguns instantes, e foram atacadas pelo exército do Rei Demônio. Entre fuga e combates, sua irmã se sacrificou para salvá-la. Vemos Runa que sua irmã foi sequestrada. As fadas não tiveram chances de ganhar essa batalha, pois o monstro que as atacou é imune à magia. O nosso prota promete trazer Runa de volta, sem pôr ninguém em perigo. Sora expondo as exigências do Cavaleiro das Sombras ao rei, que consiste em remover a barreira antes de o pôr do sol daquele mesmo dia. Se Sora recusasse, sua irmã iria pagar com a morte. Após mostrar o caminho, a fada oferece sua ajuda, mas o domador recusa por temer a segurança de sua irmã. Após encontrar o refém, o grupo começa a executar seu plano. O primeiro a atacar foi Rain com sua bola de fogo. Serviria apenas como distração. Sabemos que esse inimigo é imune à magia. Rain e Kanade começa a atacar o inimigo com ataques físicos, mas parece não fazer efeito algum. O cavaleiro, percebendo a força do grupo, pergunta qual era o objetivo deles, já que Rain não é o herói. Rain se recusa a responder e continua seus ataques. O monstro rapidamente percebe a intenção de nossos heróis e diz que terá punição por tal traição. Tanya aparece na hora exata e salva Runa da magia do cavaleiro, e sai com ela nos braços, enquanto Rain e Kanade tomam a frente na batalha contra o cavaleiro. O monstro irritado utiliza uma técnica giratória que corta árvores e pedras ao redor. Rain fica admirado com a força do cavaleiro e admite que se o mesmo entrasse na Vila das Fadas seria um perigo enorme para os moradores. Rain se aproxima de Kanade e reformula um novo plano para acabar com o monstro, já que os ataques passados não surtiram efeito. Rain então doma um enxame. Mesmo que seu veneno não surta efeito no monstro, ela ainda o distraiam. Assim, abrindo uma ótima oportunidade de ataque, ele chama Kanade e conjura uma magia de apoio nela. Boost. Essa magia aumenta todos os atributos físicos de Kanade, que finaliza o monstro com um soco nos peitos. Tanya aparece e diz a Rain que a magia que ele usou está perdida no tempo.
e pergunta onde Rain aprendeu essa magia. Ele responde que aprendeu em sua terra natal. Kanade diz que está tudo resolvido e está na hora de comemorar a vitória e o resgate, e começa a fazer uma dança estranha. Vemos nesta cena o encontro de Sora e Runa, que agradecem a Rain por salvar Runa. Rain diz não precisa agradecer, porém, elas afirmam que se não fosse por ele o futuro de Runa seria incerto. Vemos que também que Runa é completamente pervertida. Rain repara na felicidade de Sora e Runa juntas e que por fora são exatamente iguais, mas por dentro são completamente diferentes. Kanade completa que agora elas podem viver juntas como antes. As gêmeas se mostram tristes e revelam que vão deixar a vila, pois mesmo que a decisão de deixar Runa para morrer fosse a certa, elas não conseguem conviver com pessoas que abandonaram lá. Rain recomenda que as gêmeas tenham cuidado, pois a floresta está cheia de monstros. Kanade rapidamente convida as fadas para se juntarem ao grupo de Rain, e pergunta se Tanya concorda. A mesma afirma que apoia a ideia, porém a palavra final é do Rain. Ele questiona se para elas está tudo bem andar com um humano. Sora responde que se for o Rain está tudo bem, pois o mesmo já mostrou que humanos têm um lado bom. Mesmo não confiando nos outros humanos, Runa diz que se Sora apoia, ela também não iria discordar. Mais duas personagens entram para o harém do Prota, pois o mesmo concorda com a entrada das gêmeas no grupo. Assim as gêmeas solicitam a Rain que faça um pacto como fez com Tanya e Kanade, pois elas querem dar apoio a Rain com suas habilidades. O Prota fica surpreso com essa solicitação, mas resolveu tentar domar as fadas também. E vemos pelos pensamentos de Rain como funciona a magia de domador de animais, que para domar os animais o domador precisa conhecer a estrutura desses animais e Rain atualmente conhece de animais e insetos. Já fadas seria como montar um quebra-cabeça, uma espécie totalmente nova. Tanya e Kanade percebem que Rain está meio aflito em domar as fadas e o animam com elogios para que ao menos ele tente domá-las. Rain começa o ritual para domar as fadas e formando a estrutura da magia que o conectará com as fadas, pois se esse processo for errado o pacto falhará. Vemos que tenta estabelecer o pacto com elas e após Sora e Runa falarem seus nomes o pacto é formado. Rain afirma que o pacto deu certo e as gêmeas comentam sobre a marca em suas mãos e o padrão estranho. O Prota fica exausto por fazer um pacto com duas espécies supremas simultaneamente, e quase desmaia, mas as fadas o seguram antes de sua queda. Rain vai entregar o escudo para Arius, mostra o escudo a Arius e todo o grupo do herói fica surpreso com a notícia, e Arius acha estranho, pois faz apenas 2 dias que Rain saiu para esta jornada. Rain afirma que fez tudo isso em apenas 2 dias. Arius se exalta e diz que o grupo ficou mais de uma semana e não conseguiu chegar perto de conseguir e completa falando que o escudo é falso. O Prota manda eles conferirem o escudo da forma que quiserem. Mina usa uma magia de avaliação no escudo e vê que ele é original. Arius se pergunta como ele fez isso em tão pouco tempo e olha para a porta vendo todas as garotas ali, e fala que agora há mais 2 garotas com Rain, que ao perceber os olhares de Arius entra na sua frente e diz que elas não são da conta dele. Logo ele cobra a recompensa e Arius parece meio chateado por Rain cobrar ele. Arius joga uma bolsa com as moedas e Rain confere se a quantia bate com o combinado. Com o trabalho terminado Rain acha se livrou de Arius e esse grupo de babacas. Agati toma a frente e pergunta se Rain não quer voltar a fazer parte do grupo. Arius fica furioso, pois ele que deve tomar essas decisões e diz que isso é ideia dele, pois com a ajuda de Rain essa jornada seria mais fácil, além de lembrar ao grupo que Rain teve sucesso onde eles falharam. As garotas do grupo do herói dizem que podem aceitá-lo de volta, pois reconhece que é um mal necessário. Falta Arius que fica em silêncio diante do exposto. Agatha promete a Rain um salário melhor e um ótimo tratamento, e pede para que Rain não fique remoendo coisa do passado. Porém o Prota está sagaz e percebe que eles não mudaram nada. Até que Kanade o chama para irem embora e Agatha lembra Rain que ajudar a derrotar o Lorde Demônio lhe dará títulos, fama e riqueza. O Prota responde que não precisa de nada disso e vemos uma lembrança do Prota. O mesmo conclui que já tem tudo o que precisa no seu atual grupo, ou seja, 4 belas waifu, brincadeiras à parte, amizades verdadeiras e pessoas em que ele possa confiar. O grupo do herói faz comentários sobre como Rain perdeu sua chance de ter glória e de executar essa nobre missão. Arius fica pensativo olhando o escudo e remoendo a surra que tomou do nosso Prota. Furioso ele jura vingança contra Rain. As fadas perguntam a Rain se apenas o grande herói pode derrotar o Lorde Demônio. Rain começa a conta sobre as lendas que dizem que o Lorde Demônio usou seus poderes para controlar os humanos e que ele era imbatível, até que o primeiro grande herói fez um pacto com os deuses para derrotar o Lorde Demônio, e tomou do sangue desses deuses. Assim esse herói passou a possuir os poderes desses deuses e derrotou o Lorde Demônio, libertando o povo e trazendo paz ao mundo.
A parte principal que faz o herói ser muito forte é seu sangue, pois a maioria das pessoas tem um limite de evolução, e não importa treinos ou conhecimento, esse limite não pode ser quebrado. Porém o grande herói é diferente, seu corpo não tem limites e ele pode evoluir para sempre. Esse é o rompedor de limites, o poder necessário para derrotar o Lorde Demônio, e só o grande herói tem esse poder. Kanade lembra que Arius é fraco e Reina lembra que ele começou sua jornada há pouco tempo e continuará a crescer como guerreiro. Rona pergunta se Rein não é como o grande herói das lendas, pois a cada pacto novo Rein fica mais forte. Ela o lembra que Rein já ultrapassou os limites humanos, e comparam o pacto à habilidade do grande herói. Kanade completa que se Rein forma mais pacto com pessoas de espécies supremas, ele poderá ficar forte o suficiente para derrotar o Lorde Demônio. Rein acha isso exagerado e todos concordam que Rein é mais qualificado para ser o salvador do mundo. Rein diz que se for possível ele lutará contra o Lorde Demônio. Rein no quarto da pousada com as nossas 4 waifu, ainda estão dormindo. Este espera conseguir mais um quarto, para acomodar melhor elas. Seguindo durante o café da manhã, Tanya diz a Rein para comprar um novo equipamento de batalha, e todas o lembram que ele está mais forte a cada pacto que faz, assim precisando de novos equipamentos para usar todo o seu potencial. Rein diz que está com o bolso cheio, pois o último trabalho lhe rendeu uma boa quantia em ouro e resolve ir atrás de novos equipamentos, pois agora tem mais pessoas para proteger. Na próxima cena vemos Sora e Runa extremamente desconfortável andando entre os humanos, e Rein as confortam. Alguns homens abordam Tanya, esses enfrentaram ela na ponte, a abordaram para mostrar seu respeito. Assim Tanya diz que se eles ficarem mais fortes ela lhe dará uma revanche. Kanade fala com uma das vendedoras que lhe dá uma maçã em agradecimento pela ajuda de outro dia. Uns garotos abordam Rein dizendo que ele arrumou mais esposas. Terceira e quarta esposa, exclamou a menina. Sora começa a corar, e a menina as chamam de bonitas e perguntam se elas são fadas da floresta. Sora agradece os elogios. Já Rona faz uma brincadeira amedrontando as crianças com suas magia. Rein e Sora impede, pois isso estragaria o disfarce delas. A mesma fica indignada, pois iria mostrar magia às crianças para agradecer os elogios. Após essa caminhada pela cidade eles chegam à loja do ferreiro. Entrando na loja vemos que seu dono é um anão. As fadas ficam espantadas ao verem um anão. O mesmo retruca dizendo que anões não são raros. Rein se desculpa pela atitude das gêmeas e diz que está procurando armas e armaduras. O anão pede para que Rein fique à vontade e escolher o que quiser. Rona mostra um chicote a Rein e Sora diz que ele não usa esse tipo de arma. Rona rebate falando que chicote é uma arma própria para domadores. Rein pega uma adaga. Tanya fala que ele pode usar arma melhores, mas Rein está acostumado a usar a adaga como arma. Ele avalia a arma e percebe que falta algo nessa adaga. Outro cliente entra na loja e reafirma que essa é a melhor loja da cidade, e pede uma arma para o anão, jogando um saco com moedas na mesa. O anão retira uma espada do mostruário e entrega nas mãos do jovem que, após breves movimentos, o jovem decide ficar com a espada. Rein vendo a cena, após a saída do jovem ele pergunta ao anão se aquela espada era realmente a melhor da loja. As garotas ficam assustadas, pois essa pergunta parece ofensiva ao anão. O anão olha com certa raiva e pergunta o porquê dessa desconfiança. Rein argumenta que apesar de ser bonita a espada faltava algo em relação ao combate, não só aquela espada, mas toda a loja parece ser assim, e finaliza pergunte ao anão se ele esconde algo. Após um período pensativo, Hiri elogia Rein, afirma que Rein está certo. Toda loja são a arma que ele forja com tempo livre e elas possuem um corte decente, mas nada de extraordinário. São armas de produção em massa. As fadas o chamam de ladrão. Agora ele ficou com raiva, explicando que essa arma ainda é feita por anões e ele não cobra mais do que elas valem. Puxando o pano de outra estante ele mostra as armas em que ele coloca todo o seu esforço e sua alma na produção. Rein, assustado com a diferença entre essas e as outras armas, que só com o olhar repara que a qualidade é muito superior. O prota questiona o anão sobre como ele trata seus clientes, mesmo tendo essas armas excelentes na loja. O anão revela que testa os clientes, pois a maioria das pessoas só joga o dinheiro na mesa e pedem uma boa arma, sem ter habilidade ou afinidades com essa arma, e logo após eles abandonam as armas por um modelo mais novo ou mais caro. Vendo isso, ele passou a se achar um idiota, que ele fabrica as armas com seu coração, e ver as armas sendo mal usadas ou descartadas o deixam triste. Todos entendem seus motivos, mas Tanya concorda inteiramente com o anão. Anão questiona com Rein desconfiou das armas normais da loja, pois as mesmas são boas o suficiente para ninguém desconfiar. Rein responde que usando os ensinamentos do domador,
ele reparou que armas não tinham nada demais. O dono da loja diz que gostou do Rain e que ele é o tipo de cliente que merece uma arma personalizada. Todos ficam felizes ao ouvir isso, porém o anão revela estar sem materiais para fazer isso. Na guilda que está lotada, Kanade se aproxima de Natalie e pergunta por que toda essa animação. A mesma fala que o grande herói está na cidade recrutando membros. As garotas fazem cara de desprezo, e ela continua dizendo que ele procura o suporte, e relembra tudo que se pode ganhar ao fazer parte dessa jornada. Rain fica pensativo e as garotas vão ao seu encontro para confortá-lo. Natalie repara que o grupo de Rain tem mais duas garotas e após sua pergunta elas se apresentam. Rona solta mais uma de suas histórias fazendo Natalie pensar que Rain tem algo carnal com as gêmeas. Rain corado nega todos os pensamentos obscenos de Natalie e lhe entrega uma folha com seu próximo trabalho, uma investigação na mina de mitril para o armeiro, missão específica para Rain cumprir. Vemos que para fazer a arma de Rain o anão quer usar mitril, pois esse material tem alta durabilidade. Esse material é raro, porém os ancestrais do anão deixaram de herança uma mina de mitril, então ele sempre tem. Kanade e Rona o chamam de rico. Ele revela que recentemente não conseguiu encontrar mais os minérios. Desconfiado, Rain sugere uma investigação no local da mina, pois algo está errado. O minério não sumirá do dia para a noite. Mesmo com todas as incertezas o anão concorda, e oferece um pagamento a Rain, ficando acertado que seria uma arma feita pelo anão. No meio do caminho vemos as fadas têm 0 de resistência física, mesmo com uma magia poderosa. Elas reclamam do calor e Rain se lembra que ali perto tem um lago, pois ele viu no mapa em direção à mina. Kanade pede para brincar na água e todas as três acham uma ótima ideia. Nós também achamos. Rain impressionado acaba cedendo e fala que ficará um pouco afastado vigiando o local. Rain doma um par de esquilos e pede para ser avisado caso algo aconteça. O mesmo resolve dormir um pouco. E cena que estamos esperando chegou. Elas estão banhando no lago, assim como chegaram nesse mundo, até que algo dentro da água encoste em Kanade, que solta um grito. Rain ouvindo o grito e vendo que os animais não fizeram nada, corre em direção às garotas. Nosso prota acaba tendo a visão do paraíso, e vemos que um peixe que mordeu a cauda de Kanade. Pedindo desculpas, Rain se oferece para fazer qualquer coisa em troca de seu deslize. Tanya e Kanade pedem para que ele haja como sempre, pois elas não querem um clima ruim no grupo, mas nós sabemos o que elas querem de verdade. Todas concordam, porém mandam ele entrar na água. Ele prontamente recusa. Em frente à entrada da mina ele revela que suspeita de ladrões nas minas, por isto estão esperando na entrada da mesma. Rain repara em uma ave com a movimentação estranha. Após alguns segundos 2 homens saem pela entrada da mina. Ele manda que o ataque comece, e pede para usarem pouca força, pois ele quer retirar informações deles. Com os 2 homens no chão, Rain não consegue pegar informações. As gêmeas se oferecem para usar uma magia que vasculham as lembranças das pessoas. Sora revela que essa é uma das magias especiais das fadas. Elas conjuram a magia e vemos as memórias do homem, revelando que Rain estava certo e entregando a quantidade de pessoas e suas ocupações. Elas perguntam se foram úteis e pede que Rain as agradeçam com um cafuné. Rain revela que os inimigos já sabem deles, pois provavelmente a ave acima deles está dominada por um dos ladrões. Após finalizar a missão para o anão, o grupo volta para a cidade, quando Rain e as fadas iriam encontrar o resto do grupo. São surpreendidos por um homem chamado Edgar, filho do Senhor de Horizon. Sua intenção ali era levar Sora e Runa com ele. Como a proposta foi recusada por Rain, Edgar parte para usar a força, mas e frustrado por Rain que acaba com os guardas, Edgar resolve usar os plebeus que estavam ali próximo como reféns. Rain estando sem saída usa sua magia para acabar com ele, e acaba descobrindo um poder mágico herdado pelo pacto com as fadas. Rain agora tem a magia consecutiva, ele consegue multiplicar uma magia padrão em várias. Rain sai vitorioso deste combate, mas o príncipe fica muito enfurecido e diz que irá se vingar dele. Todos ficam contentes por tudo ter saído bem, mas uma senhora os alerta que era melhor eles saírem da cidade, pois o Lorde é uma pessoa terrível, e irá fazer mal para eles. Na hospedaria Rain e suas companheiras conversam sobre o acontecimento. O prota descobriu algumas coisas sobre o Lorde. Ele captura mulheres que chamam sua atenção e as mantém presas em sua mansão. Como Edgar é filho único, seu pai acoberta suas atitudes e usa seu poder de Lorde para silenciar suas vítimas. Tanya fica furiosa com toda a situação e opta por ir queimar a mansão deles. Eles não podem correr o risco de irem atrás de Sora e da Runa novamente.
Rain se perde nos seus pensamentos, por não ser um grande herói ou um campeão da justiça, mesmo ele querendo ajudar a todos quando descobriu a escuridão dessa cidade, quando ele iria cogitar sair, escutar a velha senhora e sair da cidade. Kanad interrompe dizendo que se ele fizesse isso quem iria proteger as pessoas dessa cidade? E esse fardo não é apenas dele, pois todas elas também querem proteger as pessoas de Horizon. Realmente o Lorde acoberta seu filho. Após saber do acontecimento na cidade, ele se encontra com Edgar para deixar claro que se precisar da ajuda dele só avisar. Enquanto isso Edgar e seu capitão conversam, as ordens são claras. Silenciar a todos para que as notícias não se espalhem sobre os acontecimentos envolvendo Edgar e como uma última ordem para ele investigar sobre um homem chamado Rain. Quando o encontro termina, o Lorde toca um sino e uma garota aparece. Ela está com uma aparência bem maltratada, não é por menos porque Edgar começa a pisotear a garota, que implora para que alguém a salve. Após uma longa conversa, Rain e Kanad vão até a Ordem dos Cavaleiros para prestar queixas sobre o Lorde, mas foi em vão. Toda a corporação está corrompida pelo Senhor de Horizon. Rain já sabia dessa possibilidade, então teria ido lá apenas para confirmar. No caminho de volta eles são surpreendidos por uma cavaleira. Ela se apresenta como Stella. Por não aceitar o que está acontecendo na Ordem dos Cavaleiros, ela busca ajuda para fazer com que esses malfeitores paguem por seus crimes. Ela ficou sabendo que Rain teria acabado com os presas de ébano. Por esse motivo ela teria ido atrás dele para pedir ajuda nessa missão. Rain fica desconfiado se não seria uma armadilha, mas Kanad o acalma dizendo que não sentiu nenhuma vibração ruim vindo da garota. Então eles resolvem agir juntos para limpar a escuridão de Horizon. Após todo o grupo se reunir e planejar a armadilha para prender toda a corporação, Rain passa no ferreiro para buscar sua nova arma. A adaga demoraria mais um pouco para ser terminada, mas a manopla estava pronta para o combate. Rumores foram espalhados sobre um armazém que continha provas do envolvimento dos cavaleiros com o Senhor de Horizon. O grupo de cavaleiro adentram o armazém, e um ataque começa. As fadas estavam encarregadas de selar a porta para que ninguém saísse, enquanto Rain e o restante do grupo acabava com os inimigos. Rain usa sua manopla que era bem parecida com a que ele usava para caçar, e finaliza todos os guardas ali dentro, ficando apenas o capitão traidor, que fica todo animado quando escuta que um de seus alvos é Rain. Stella toma a frente da batalha contra o capitão. Essa batalha é uma questão de honra entre os cavaleiros. O capitão traidor perdeu completamente o senso de justiça. Para ele não existe mais justiça na ordem e muito menos no mundo. Esse discurso deixa Stella furiosa, que parte para cima dele e com um corte fatal finaliza seu adversário. Edgar, ao ouvir as notícias que seu soldado foi derrotado e agora a nova capitã da Ordem dos Cavaleiros é Stella, ele fica furioso e desconta toda sua raiva na garota raposa, até ser interrompido por um colaborador que também odeia Rain. Tratava-se de Arius, completamente possesso pelo ódio, e faz um discurso à altura, dizendo que Rain roubará tudo que Edgar tem: mulheres, honra, dinheiro, porque esse é o tipinho vil de Rain. Após todo o diálogo, Arius presenteia Edgar com um anel, que é capaz de levar a morte para o seu alvo, e deve ser usado contra o Domador de Espécies Supremas. No passado, Nina era muito querida por todos. Ela adorava tomar banho de sol, e esperava todos os dias estar no meio dessa felicidade, mas a realidade é outra. Agora ela só deseja que alguém a salve. Stella e o restante do grupo haviam ido até a mansão do Senhor das Terras para fazer uma inspeção. Os guardas tentaram barrar a entrada deles. Quando ficaram sabendo que o capitão e seus homens foram detidos, eles pedem um reforço e começam um ataque. O Senhor das Terras está ansioso para encontrar o reino. Ao ver as espécies supremas, ele fica feliz por imaginar que poderá fazer um pacto com elas após eliminar seu atual mestre. Rain não estava com o primeiro grupo. Ele se infiltrou na mansão para poder procurar pistas contra o Senhor das Terras. As fadas usam uma magia chamada Buscador de Matérias, que permitiria elas procurar por pessoas na região. Elas conseguem encontrar sinais de pessoas próximas, mas um sinal chamou mais atenção: ele tinha um poder espiritual comparado com o delas. Não podendo ignorar, Rain decide ir até o local e investigar o que era, enquanto as fadas resgatavam o restante das pessoas. Rain encontra o local de onde estaria vindo o sinal. Dentro dele estava uma garotinha, com orelhas de raposa e 3 caudas. Era uma raça suprema, uma semideusa. O prota quebra o cadeado e ajuda a garota com sua magia de cura. Ela estava bem abatida e só conseguia chorar, mas ela fala que seu nome é Nina, e vai para o braço do prota. Nina conta como foi parar nesse local para Rain.
ela havia sido encontrada pelo Senhor das Terras. Como ela o rejeitou, Edgar ameaçou os cidadãos de sua aldeia para poder convencer ela a mudar de ideia. Não tendo saída, Nina aceita ir com ele, sendo obrigada a usar um colar que a tornaria ligada a ele enquanto ela usasse. Ele fica extasiado em ter uma semideusa a serviço dele agora. Desde então a raposinha se encontra sozinha, assustada e com dor dentro dessa mansão. O colar que a garota está usando tem um feitiço que subjuga o usuário. É parecido com o poder de domador de feras. Sabendo disso, Rain usa seu poder para subscrever o feitiço e controlar ele. Nina, vendo o sofrimento de Rain, ela pede para ele parar, porque que ninguém sentirá falta dela, já que sua existência nem importa mais. Rain ignora a garota, e a conforta dizendo que suas companheiras ficariam tristes se ele perdesse uma espécie suprema. Ele mesmo ficaria triste se não conseguisse salvar ela. O prota se lembra de todas as suas companheiras e consegue força para enfim conseguir quebrar o encantamento. Na frente da mansão a batalha continua. O grupo tem que pegar leve com os guardas até todos estarem a salvos, usando sua magia de fogo. Sora e Runa se juntam à batalha. Todas as pessoas já estavam em um local seguro. O grupo poderia parar de ganhar tempo e finalizar o combate. O grupo resolve entrar na mansão e encontra Rain e a Nina. As quatro waifu ficam admiradas em que Rain já teria pegado outra garota. Ele fica todo sem jeito porque elas tinham certeza que ele tentaria convencer ela para ir para o seu lado. O Senhor das Terras confronta Edgar por ele não ter resolvido a situação e eles estão em risco agora. Edgar ordena para que seu pai escape na frente que ele irá cuidar de toda a situação. O senhor tentando escapar e recebido pelo grupo do herói que já tinha conseguido entrar na mansão, Rain usa sua manopla e consegue prender o alvo. Edgar, vendo a situação, resolve eliminar Rain e usa o anel que teria ganho de Arius. O anel mágico libera o poder de um ceifador, que eliminaria o alvo escolhido instantaneamente. Arius fica extremamente feliz que seu plano tenha dado certo, mas ele estava enganado. O feitiço não fez nenhum efeito em Rain. Todos ficam sem entender. O feitiço não fez efeito nenhum no domador de feras. Runa fica imaginando o que poderia ser, e resolve usar uma magia de status no Rain. Apesar de sua irmã ficar furiosa com ela, o experimento deu certo. Rain adquiriu a habilidade das fadas de ficar imune a qualquer efeito de status negativo. Edgar fica frustrado por não ter dado certo o seu plano. Um sentimento ruim começa a tomar ele por inteiro. Esse desejo dele fez com que o anel conseguisse se libertar. Na verdade, o anel era um guardião aprisionado e o seu selo foi quebrado devido aos desejos de Edgar. Rain, vendo aquela cortina de fumaça se formando, usa uma bola de fogo para tentar conter, mas não adiantou. O inimigo já havia sido desperto. Rain, ao ver o monstro, se recorda do seu passado, quando sua aldeia foi atacada pelo exército do Lorde Comandante. Percebendo a presença de pessoas próximas, o inimigo resolve deixar o grupo ali, e partir para a cidade onde teria mais alvos. O prota divide o grupo. Stella cuidaria da Nina e evacuaria as pessoas da cidade, enquanto o restante do grupo iria lutar contra o monstro. O inimigo já havia começado o ataque contra a cidade. Quando Kanade chega e o golpeia pelas costas, Rain aproveita que ele estava com a guarda baixa, e usa sua manopla para aprisionar ele, mas o inimigo é muito forte e quebra facilmente os fios ao redor dele. Mas tudo era uma distração para que as fadas concentrassem sua magia para finalizar seu adversário. Nada disso funcionou. O comandante, percebendo estar em desvantagem, resolveram conjurar aliados para auxiliar no combate. Várias feras espirituais são convocadas, e começam a atacar o grupo do herói. A primeira onda foi bem fácil de derrotar, mas Kanade se distrai e é atingida pelo Lorde Comandante. O grupo tenta curar Kanade, enquanto Tanya para um novo ataque do inimigo. Como agradecimento por durar tanto a luta, o monstro usa uma magia que se espalha por todos os cantos da cidade. Rain, vendo isso, usa sua bola de fogo multiplicada, mas magia comum não adianta contra ele. O domador usa o boost em Tanya e Kanade. Já Sora e Runa usam uma magia para paralisar seu adversário. Com vários ataques físicos, as duas heroínas conseguem arremessar o seu inimigo para o chão. Percebendo que poderia estar em perigo, o Lorde invoca várias feras voadoras, bem mais fortes que as anteriores. Elas formam uma barreira em volta do seu mestre para bloquear qualquer feitiço contra ele. O Lorde Comandante está próximo de destruir Horizon. Runa e Sora mais uma vez são encarregados de ajudar na evacuação da cidade. Com sua magia de teleporte ficará mais fácil.
O grupo do herói Arius não irá interferir nessa luta, até porque foi Arius que começou tudo, Agatha e Mina tentando convencer ele a ajudar a cidade, mas Arius e todo soberano nesse grupo, e os dois apenas concordam em não ajudarem. As irmãs fadas se juntam a Stella e os soldados, para continuar a evacuação. Nina se vê sendo novamente protegida pelos outros, mais uma vez se sente impotente. O primeiro grupo chega até o local para serem teleportados pelas fadas. Eles começam a questionar se elas não eram as fadas que odiavam os humanos. Sora e Runa percebem que eles não confiam nelas. As pessoas têm medo para onde elas vão ser teleportadas, até que um senhor toma a frente para mudar a história. Era o dono da barraca de hot dog. Ele reconhece as meninas e entra no portal. Após o primeiro entrar, todos ali sentem-se mais seguros para irem embora com elas. Kanad e Tanya têm problemas em controlar tantos inimigos, até que vários aventureiros aparecem para ajudar, mas dois deles são inusitados. Tratava-se dos homens que viraram fãs de Tanya após serem derrotados por ela. Como o grupo do herói se recusou a ajudar na defesa da cidade, a Guilda dos Aventureiros fez um pedido especial para todos apoiarem o grupo de Rain. Até o ferreiro se juntou à causa. Ele trouxe presente para todos, suas espadas da melhor qualidade que um ferreiro conseguia forjar. Todos estão motivados a protegerem o seu lar. Os aventureiros ficaram responsáveis por combater a grande massa inimiga, enquanto o rei lutaria diretamente com o comandante deles. O grupo de evacuação enfrenta um novo problema. Monstros já haviam chegado até o local onde eles estavam. Sora então começa a lutar contra eles, enquanto sua irmã continua com o transporte das pessoas. Nina mais uma vez se vê incapaz de ajudar as pessoas, então resolve mudar essa história, quando as irmãs percebem que a Nina havia escapado delas. Rain e as meninas também enfrentam um novo problema. Ele teria que chegar próximo de seu adversário. O teleporte das fadas não seria efetivo já que o alvo está em movimento. A Tanya virar um dragão também não é uma alternativa, já que aquela forma não é muito ágil. Nina aparece para salvar a noite. Os semideuses têm um poder especial, o teleporte instantâneo. Rain pede ajuda para ela que aceita, pois está cansada de sempre ser salva pelos outros. Rain e Nina correm em direção ao seu inimigo. Usando sua manopla, o domador consegue esquivar dos ataques lançados nele, até que para bem próximo do Lorde, que usa uma magia para acabar com a luta. Nina usa seu teleporte e esquiva do ataque conseguindo chegar bem próximo do inimigo. Rain usa seu boost para melhorar suas habilidades. O boost não só aumenta o ataque físico do portador, mas também todas as magias e habilidades naturais. Rain tenta selar seu alvo, mas é corrompido por ele. O prota se lembra que todos ali precisam dele, lembra do poder que suas companheiras transferiram para ele, então usa o domar feras em todos os monstros que estavam ali. O Lorde consegue romper o selo, e parte em uma investida contra Rain, que ordena que os monstros domados contra-ataquem e assim consegue derrotar o Lorde Comandante. Nina fica fraca por usar muito do seu poder, e acaba caindo com o prota, e são salvos por Tanya. E mais uma vez o sol nasceu para Horizon. Todos estão trabalhando para reconstruir a cidade. Stella agora é a nova capitã da Ordem dos Cavaleiros. Todas as pessoas da aldeia de Nina haviam ido embora assim que ela foi levada. Sora e Runa estão se adaptando à cidade, e estão sendo muito bem tratadas pelo dono do hot dog. Tanya achava que estava enganando alguém da sua verdadeira identidade, mas todos já sabiam que ela era uma dragonoide. E assim Rain e suas companheiras se tornaram grandes heróis. Após o conflito com o Lorde Comandante, Rain decide formar um pacto com Nina. Todos ficam felizes com a entrada dela no grupo. O domador foi até a Guilda dos Aventureiros para receber sua recompensa após defender a cidade. Além de muito dinheiro, ele também sobe para o rank C. Natalie fica admirada por ter outra espécie suprema no grupo de Rain. Ela espera muitos feitos de Rain para o futuro. O domador de feras conta do seu terrível problema em ter que dividir o quarto com todos. Agora ficaria mais difícil ainda, pois teve uma nova integrante no grupo. A Guilda dos Aventureiros serve também como imobiliária para os aventureiros se instalarem na cidade, e com a quantia que Rain iria adquirir seria suficiente para comprar uma casa. Rain e o grupo partem em uma nova missão, encontrar uma casa que fosse boa o bastante para todos. Após ver várias opções e não gostarem de nenhuma, eles chegam à última casa. Uma casa ideal que tem tudo o que eles precisavam e o melhor, a preço de banana. Só tem um pequeno detalhe: essa casa é mal assombrada com vários eventos paranormais acontecendo nela. Tirando o fato da Kanad ser extremamente medrosa, o grupo decide entrar e verificar esses acontecimentos.
Ao entrarem na casa percebem estar extremamente limpa, quase que feito uma limpeza diária, algo muito estranho para ser uma casa abandonada. Ao chegarem no segundo andar, os eventos começam e uma fantasma aparece, mandando todos irem embora. Kanada entra em desespero e as irmãs fadas resolvem usar uma habilidade de purificação, mas o fantasma vai para o plano astral antes mesmo da magia acertar. A garota fantasma percebe que o grupo é forte e começa a mandar eles irem embora sem parar. O grupo acaba percebendo que ela não possui meios de ataque. O fantasma, sabendo que foi descoberto, olha para sua única saída, atormentar a Kanade, que já estava desnorteada de medo. Kanada, encurralada tentando não ter medo da garota, acaba entrando em fúria, e consegue acertar o fantasma. Agora o jogo mudou. Kanade, que persegue o fantasma descontroladamente, as irmãs Sora e Runa usam uma magia para selarem o local, assim a garota não poderia mais ir para o plano astral para fugir. A garota, sem ter mais uma rota de fuga, resolve usar seu último recurso, tomar o corpo de Rain. Ela partindo para cima dele, Rain consegue fazer ela parar com um comando de domador. Em sua vila, Rain teria ouvido falar sobre os domadores de fantasmas, mas não se aprofundou mais nessa modalidade. Incapacitada, ela aceita a derrota. A garota fantasma se apresenta como Tina Holly, uma garota que foi de berço cerca de 30 anos atrás. Tina era criada em uma mansão, mas o dono dela era um lunático e mulherengo, e acabou descontando sua raiva nela. Agora que a garota foi derrotada por Rain, ela resolve sair e procurar outra casa para assombrar, mas Rain, como é um visionário, pede para a garota continuar, até porque o preço da casa com ela ali seria bem mais baixo. Todos concordam da garota ficar na casa, e assim Rain agora terá um fantasma em seu grupo. O cara é demais. O prota vai até a guilda dos aventureiros para assinar o contrato de sua nova moradia, saindo dali enquanto as garotas arrumam a casa para uma festa de inauguração. Rain e Kanade ficaram encarregados de fazerem as compras. O grupo do herói estava no centro da cidade para pegar mantimentos para uma nova jornada, mas o fato deles terem se recusado a salvar a cidade, todos ali viraram as costas para eles. As regalias que eles tinham em conseguir tudo de graça, acabaram. Os cidadãos começam a desconfiar se esse grupo fraco conseguiria derrotar o Lorde do Mal. Os cidadãos afirmam que o jovem domador de feras é mais herói que Arius. Ele fica furioso com a atitude das pessoas, e acaba destruindo a barraca do comerciante e, injuriado, promete que acabará com Rain. Voltando para casa, Rain é recebido com um bem-vindo ao lar de todas as suas companheiras. Eles têm um momento de comunhão e um verdadeiro banquete feito por Runa e Tina. Nina agradece ao Rain por realmente ela não ter se sentido sozinha. Isso faz com que o prota se lembre do seu passado. Quando ele perdeu tudo, ficou sozinho, mas teve sua vida mudada após conhecer elas. Rain acaba se emocionando com tudo o que estava acontecendo. Rain inventa uma desculpa esfarrapada, dizendo estar com fome, e todas resolveram compartilhar da sua refeição com ele. Essa é a história de um garoto domador de feras que foi expulso do grupo do herói e teve sua vida mudada após conhecer Kanade, uma espécie suprema. Então é isso, pessoal. Lembrando que estamos com uma meta de 5.000 inscritos, dá essa moral aí. Estamos deixando essas duas recomendações especialmente para vocês, e se quiserem a continuação dessa obra deixe aí nos comentários. Valeu, até a próxima!